Olá, no Documento Verdade de hoje você vai entender por que os planos de saúde estão entre os serviços que mais reclamações recebem em institutos de defesa do consumidor. As queixas são muitas e vão desde aumentos abusivos nas mensalidades até a chamada sinistralidade, que afeta os contratos coletivos. Problemas que podem trazer prejuízos financeiros e até custar a vida de uma pessoa. Você que tem plano de saúde já deve ter ouvido essa palavra, sinistralidade. Vem cá, você sabe o que é isso? A senhora tem plano de saúde? Sim, tenho. A senhora sabe o que é sinistralidade? Não sei. Você sabe o que é sinistralidade? Não sei o que é sinistralidade. Sei. Tem nem ideia. Não sei nem dizer a palavra. Não é algo de comer ou algo que se vista. Pelo contrário, é uma palavrinha que pode definir muita coisa no seu convênio médico. Antes de entendermos o que é sinistralidade, é preciso explicar o que é sinistro, já que o termo vem daí. Os planos de saúde consideram cada atendimento feito em hospitais ou consultórios ou exame de laboratório um sinistro, que nada mais é do que uma despesa do segurado. No final de um ano de contrato, a soma de tudo o que foi gasto com as pessoas de um grupo define o reajuste no valor das mensalidades. O índice que mede esses casos é conhecido no mercado como sinistralidade. É como se aquele usuário que vai ao médico por qualquer coisinha ajudasse a puxar o valor das mensalidades para cima. Assim, todo mundo acaba pagando mais caro. Aquele que vai ao médico só quando precisa e também aquele usuário mais abusadinho. Mas a sinistralidade também define o valor de uma modalidade de planos de saúde, a coparticipação, onde o usuário arca com parte dos valores. Ele recebe o atendimento e divide com o convênio os custos. Aqui, os sinistros também são calculados e entram na somatória total do serviço. Mas como é o cliente que paga parte dos procedimentos, os valores caem e as mensalidades ficam mais baratas também. O consultor Ricardo Carpati tem quase 2 décadas de experiência em recursos humanos. Ele atende 12 empresas e diz que a época de renovação de contratos com os planos de saúde é uma das mais tensas do ano. Os reajustes que vêm dos planos de saúde costumam ser reajustes muito altos. Reajustes que acabam prejudicando financeiramente tanto o funcionário, que normalmente ele paga uma parte, quanto a empresa que paga a outra parte. A gente fala agora recentemente, a maioria das empresas vieram acima de 40% de reajuste. Agora você imagina para empresas que têm 500 funcionários, 1000 funcionários, o quanto significa isso financeiramente. Ou para um funcionário que tem ele, a mulher e os filhos, 2 filhos, quanto que também significa? Acaba comendo grande parte do salário dele. Ricardo não acredita que a sinistralidade justifique os reajustes anuais apresentados pelos planos. Porque quando a gente troca de empresa, a gente percebe que a análise da sinistralidade ela não é igual à empresa que você mantém o plano de saúde. Por exemplo? Então você está com o plano de saúde A, não vou falar o nome de algum plano, você está com o plano de saúde A e você teve um reajuste de 50%, onde o seu plano era R$300 para o funcionário e foi para R$450. Aí você troca para a empresa B e se mantém os R$300 ou vai um pouquinho 320, 330. E a gente percebe que isso acontece do B para o A também. Mas e as operadoras de planos de saúde? Como elas controlam esse reajuste, muitas vezes considerado abusivo? Elas dizem que existem 2 fatores que ajudam a aumentar o valor dos convênios: a falta de prevenção de doenças e o combate a fraudes. Muito importante o empregador orientar seus funcionários os seus direitos de cobertura e participar do controle desses gastos, que a operadora tem isso à disposição. Ele não vai ficar revelando o diagnóstico do paciente, que isso é preservado. Segundo, é não fazendo procedimentos desnecessários. Uma balança que não fica equilibrada e vai além de pesos e medidas. Na questão dos planos de saúde, há o usuário, a operadora e os médicos. E eles também não estão muito contentes com as empresas, como explica o diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo. A relação que há muitas gerações os médicos desenvolveram com seus pacientes, que é uma relação de cuidado e de confiança, hoje tem um atravessador,
que é uma empresa e que visa primariamente o lucro, independente do bem-estar das pessoas envolvidas. Qual é o prejuízo que os médicos levam nessa relação? Ou onde é que a remuneração é afetada nessa relação? Existe um prejuízo material, né, porque o valor do trabalho do médico ele é o menor de toda a escala de custos, né, dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Para você ter a ideia, um valor médio de consulta é R$ 70. Esse é um valor médio de consulta médica. E pessoas nas faixas etárias mais avançadas chegam a pagar mais de R$ 2.000 de mensalidade nos seus planos de saúde. O problema é que a ANS não tem diretrizes para regular os chamados planos coletivos e aí deixa os reajustes por conta da livre negociação entre as partes. E os tais reajustes vêm sempre na casa dos 30%, 40%, 50%, ou seja, abusivos. Aí o usuário, que parece ser a parte mais fraca nessa relação, tem o poder da escolha e acaba mostrando que é ele a parte mais forte. Tanto que de 2014 para cá, cerca de 3 milhões de usuários deixaram de ter planos de saúde no Brasil. A psicóloga Maria da Graça é uma exceção quando o assunto é plano, mas não quando se trata de abuso. Ela tinha um plano individual que, ao contrário dos coletivos, é regulamentado e fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O valor da mensalidade foi lá em cima e ela quase teve um troço. Trocou de plano e, quando veio o aumento, outro susto. Em vez de 10%, o reajuste foi de 30%. Maria da Graça entrou na justiça e ganhou em todas as instâncias. Ela dá uma dica para quem está perto de completar 60 anos. A minha dica é que não façam como eu fiz, né? Porque quando eu me assustei com o valor atribuído com 59 anos, foi com 59 anos. Como não pode subir depois de 60, eles sobem com 59. E aí era um valor assim, muito grande que eu tive que pagar. E não façam como eu, não se assustem, vão procurar seus direitos. Com a palavra, o advogado. O Dr. Rodrigo Araújo é especialista na área de saúde e defende usuários de convênios. Ele vê desequilíbrio nessa relação e não poupa a ANS pelos abusos. A ANS, ela tem o papel de regulamentar a relação entre os consumidores e as operadoras de saúde. Ela não pode tender para nenhum dos dois lados. Ela tem que encontrar um equilíbrio. Mas a impressão que nós temos hoje é que ela tende para o lado das operadoras de saúde, que ela tem protegido o empresariado, as operadoras de saúde. E não é por outro motivo que nós temos reajustes tão elevados, que nós temos tantas exclusões de cobertura que, em tese, são devidas ao consumidor. O consumidor tem que procurar a justiça para conseguir aquelas coberturas que é de direito dele. Nem todo aposentado tem a mesma condição da Maria da Graça e acaba desistindo. Fica sem um plano na fase da vida que mais precisa de assistência médica. Quando essa realidade bate na porta, vem aquela mistura de decepção e sensação de abandono. O senhor tem plano de saúde? Infelizmente não. Por que infelizmente? Porque hoje nós dois, com a idade que nós temos, um plano de saúde não sai por menos de R$ 1.500 para os dois. É R$ 1.500, 1.400, 1.500 por pessoa. Uma aposentadoria que eu recebo, ou eu como ou eu cuido da saúde, né? O senhor tem planos de saúde? Não. Que razão? Dificuldade financeira, né, irmão? Tá muito grande, dificuldade, o país atravessando uma dificuldade muito grande, né? E quanto tempo você não tem mais plano? Uns 20 anos, ou mais. Tanto tempo assim? Tanto tempo assim. Tanto tempo assim, graças a Deus tenho saúde. Casos como o do seu Ronaldo acontecem num país onde a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. O caso dele traz à tona uma relação desequilibrada, onde os que se sentem prejudicados só querem ser atendidos. Os que se sentem mal remunerados ou reclamam da remuneração só querem ser valorizados. E os que cobram só estão enxergando números. Faz falta um plano de saúde para a senhora? Não faz. É uma porcaria a saúde pública. Tá terrível. Faz sim. Estão pegando 100 dando para parente, enquanto
pública. Isso é um posto de saúde pública. As histórias que você vai ver agora são de pessoas que não conseguem contratar um convênio médico. As questões são muitas, desde os preços altos até carência e doenças pré-existentes. Uma delas é a jovem Samira, que acabou de fazer 17 anos. Uma adolescente normal, ama redes sociais e sempre gostou de estudar e andar de patins. Mas hoje a menina leva uma vida bem diferente. Eu fico com muito cansaço, tem dias que eu sinto fome, tem dias que eu não sinto vontade de comer, me dá muito sono e eu vou fazer uma coisa básica assim, eu não consigo porque eu fico muito cansada. Ela estava na escola quando sentiu pela primeira vez fortes dores no peito e falta de ar. Ela chegou que bateu na porta assim, com falta de ar. Eu tomei um susto porque ela não conseguia falar e eu não entendi o que era. Quando eu vi que ela estava com falta de ar, corri mais meu outro menino, pegamos ela, fomos pro posto. E chegou lá, ela estava com 240 batimentos, a pressão estava custando ouvido, estava 8/4 e ela começou a perder o sentido. A estudante foi diagnosticada com a síndrome de Wolff ou WPW, uma arritmia cardíaca que pode levar à morte. A síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma doença congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela. Existe uma via de condução elétrica que a gente chama de via anômala, que é uma via extra, a mais que a pessoa tem, que pode, em algumas circunstâncias, deflagrar uma arritmia em que o coração dispara com uma frequência muito alta. Geralmente aparece na adolescência, às vezes as pessoas vão ter as primeiras arritmias, às vezes um pouco mais tarde. Existem alguns poucos casos que podem ter, inclusive, risco de vida para a pessoa. Mas no caso da Samira, o problema no coração pode ser corrigido com uma ablação cardíaca, que foi o tratamento recomendado pelo médico. O procedimento é simples, minimamente invasivo e considerado o mais eficiente. Como a estudante não tem plano de saúde, ela entrou na fila do SUS, que hoje tem 600 pacientes à espera desse mesmo procedimento. Eu vivi dentro do hospital durante 2 semanas com a minha filha esperando o procedimento. Eles mandaram ela para casa, ela está correndo risco de morte súbita. Se eu tivesse um plano, minha filha já estava feita a cirurgia. Eu acho revoltante porque não só a Samira, estão 600 pessoas na fila. E não é só disso. Imagina o tanto de pessoas hoje que morrem. Enquanto espera a sua vez, a Samira sobrevive graças a esses 2 medicamentos. A família se mobiliza para ajudar a pagar os remédios. São R$300 todo mês. A mãe, que está desempregada, vende doces com a ajuda dos outros 3 filhos. Eu estou nessa luta, na correria, aí eu estou vendendo doce, eu faço meus bombons para vender, para mim conseguir, eu estou juntando para mim fazer um plano, para ver se através do plano, né, que também tem a carência, porque já é pré-existência a doença, e tentando juntar vaquinhas. O pessoal está tentando fazer uma vaquinha online para mim, para a gente conseguir a cirurgia para a Samira, porque pelo que a doutora Tereza falou, eu estou olhando os orçamentos, ela falou que custa 52 mil. Eu já queria ter feito a cirurgia porque seria mais fácil, porque aí eu não ia ficar dependendo de remédio nem nada. Tem 600 pessoas, para mim eu vou fazer daqui uns 10 anos ou mais, eu vou morrer, né? Com o coração apertado e uma angústia que não cabe no peito, mãe e filha agora também aguardam uma decisão da justiça para agilizar a cirurgia. Eu faço um apelo para lá na defensoria que Deus toca no coração deles, porque a minha filha precisa, ela só tem 17 anos que ela fez e ela precisa de viver, né? Qual seria o seu desejo? Que eu fizesse a cirurgia logo, porque assim eu ia ter minha vida normal de volta. A pessoa tem direito à vida. Porque eu não vou deixar minha filha, enquanto eu tiver boca, enquanto eu tiver saúde, eu tô trabalhando doente. Tem dia que eu não aguento. Mas eu corro atrás para me conseguir, pelo menos comprar os remédios para ela, correr atrás, tô pedindo ajuda para todo mundo. Nós temos um sistema que ele está cada vez mais inchado
Porque com a situação econômica que hoje vivemos, é muito grande o número de pessoas que têm deixado os planos de saúde e vindo a ter o SUS. Ora, o SUS está lá para todos, não está errado que venham, mas num sistema que já padece com esse subfinanciamento, que já tem uma estrutura que vem sendo precarizada a despeito dos esforços dos profissionais que ali estão para fazer um bom trabalho. É importante que isso seja dito. Há um esforço muito grande dos trabalhadores que ali estão. Mas a despeito disso, subfinanciamento e sistema inchado com pessoas que agora chegam também dos planos de saúde, a gente não tem como fechar essa conta. Dos 20 milhões de mineiros, 15 milhões não têm plano de saúde e dependem do atendimento em hospitais públicos. Assim como a Samira, cerca de 430 mil aguardam por algum tipo de cirurgia, numa espera que, dependendo do caso, pode chegar a 12 anos. Demora que agrava o quadro clínico de muitos pacientes. O Carlos Antônio trabalhava como segurança, ficava horas em pé. Depois de um sério problema de coluna, ele começou a sentir fortes dores no quadril. O ortopedista, com os exames necessários, descobriu que era um impacto femoroacetabular, que é um pré-início de uma artrose quadril. Aí tomei algumas medicações, porém não teve o efeito esperado. E aí eu venho nesses anos aí tratando e chegou a um ponto que a equipe de quadril, com nova ressonância magnética, tem que ser feita uma cirurgia em caráter de urgência. Afastado do serviço, vive à base de anti-inflamatórios para suportar a dor. O problema dele poderia ser resolvido com uma artroscopia, procedimento negado pelo SUS. Não posso correr, não posso fazer um exercício de impacto. Hoje eu tenho que ser dependente de uma medicação clonazepam. Você ficar muito tempo em atividade, você sente dor, e muito tempo em repouso, você sente dor. Há quase 3 anos, a rotina do Carlos Antônio é essa. Ele peregrina por hospitais públicos de Belo Horizonte na busca pelo procedimento. Está indicando cirurgia aberta, que não estão autorizando a artroscopia. E essa não é a indicação do seu médico? Não é a indicação do meu médico. Se eu tivesse o plano de saúde, com certeza eu tinha voltado até na ativa. Pela minha idade, um plano hoje não é menos de R$400. Do hospital, o Carlos Antônio veio aqui até a Defensoria Pública para agendar um atendimento e tentar na Justiça a autorização para fazer a cirurgia, não é isso? Correto. Estou procurando aqui a Defensoria Pública para ver se tem algo que pode lutar pelos meus direitos. Estou sentindo dor, tem todos os exames aqui em mãos. A situação é dramática, requer avaliação de caso a caso, mas nós não teremos solução se esse sistema não puder contar com mais financiamento, com mais cuidado, com mais atenção dos governos e da população. É preciso pensar o que é possível fazer de ajuste, mas enquanto não pudermos gerenciar os recursos e termos recursos suficientes, essa é a realidade que a gente vai viver.